Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da criação de funções personalizadas aqui no Java. Bom, primeiro passo, vamos começar um arquivo novo, projeto, aplicação Java. Vamos dar um nome, exemplo, funções. Lembrando de deixar marcada a classe principal. Vamos eliminar a área de comentários para termos uma maior visibilidade do nosso código. Deixar aqui um pouquinho maior. Ok. Para essa aula eu vou utilizar apenas o arquivo principal do Java para criar as nossas funções. Basicamente, no Java temos 4 tipos de funções que podem ser criadas pelo usuário. A primeira são as chamadas funções sem retorno e sem parâmetros. Ok, como é que funciona essa função? Basicamente, nós vamos chamar uma função montada pelo usuário e dentro dessa função vão acontecer algumas operações. E essas operações são executadas somente dentro da função e pronto, né? Aí o programa não retorna nenhum outro tipo de valor, simplesmente faz a operação, mostra algum resultado e finaliza ali. Ok, para nós chamarmos uma função, é interessante que já tenhamos pelo menos a função criada. Para criar a função dentro do programa principal, nós vamos criar ela fora da função inicial aqui do void main. Tá? Então, vou dar um enter aqui. E aqui dentro nós vamos criar uma função estática. E essa função, como ela não tem retorno, nós vamos chamar ela de void, que significa sem retorno, e o nome da função. Para essa função vamos chamar de teste1, abre e fecha parênteses e abre chaves. Ok, temos a nossa primeira função criada aqui e dentro dela vamos colocar algumas instruções que podem ser utilizadas dentro da chamada dessa função. Por exemplo, a exibição de uma mensagem. Olá, tudo bem? Para chamar essa função, nós vamos chamar essa função dentro da classe principal. Então eu vou vir aqui dentro da classe principal e vou fazer a chamada da função. Como ela não tem retorno, não tem retorno e nem parâmetros, eu não preciso passar nenhum valor dentro dessa função. Simplesmente chama essa função e ela vai executar o que tiver como instruções aqui dentro dela. Vamos executar para ver o resultado. Ok? Então aqui temos exibido no console o resultado da execução dessa função. Beleza? Ok, visto o primeiro exemplo de função sem retorno e sem parâmetros, vamos para o segundo teste, que é as funções sem retorno, e com parâmetros. Então, nesse caso de função, nós vamos basicamente chamar uma função e passar um valor para essa função trabalhar dentro dela. Por exemplo, vamos supor que eu queira passar um texto para dentro de uma função, e aí dentro dessa função o programa vai trabalhar esse texto. Por exemplo, vamos passar aqui um Olá Mundo para dentro da função. Podemos passar textos, números, variáveis,
Tá? Então a gente pode passar vários valores aqui dentro. O segundo passo agora é fazer a criação dessa função que irá tratar esse valor que está sendo passado para ela. Para isso, vamos criar a segunda função, static void, pois não tem retorno, nome da função. E dentro dos parênteses, nós precisamos especificar que tipo de valor está vindo para essa função. Nesse caso, como estamos passando um texto, o valor é do tipo string e precisamos também criar uma variável que vai receber esse valor aqui dentro da função. Então, por exemplo, string texto. Abre chaves e agora podemos trabalhar com esse valor, a partir dessa variável que criamos, dentro da nossa função. Ou seja, vamos fazer algo parecido com a primeira, exibindo o valor que está vindo dentro dessa variável aqui. Vamos colocar uma mensagem para que seja exibido o texto, por exemplo. Então, passamos esse valor para a função teste2. Esse valor é atribuído para a variável texto dentro da função e pedimos para exibir o valor dela no console. Vamos executar para ver o resultado. E temos lá o segundo resultado. Ok? Olá, então vamos agora para o terceiro tipo de função, que é a função, vamos colocar aqui, funções com retorno e sem parâmetros. Então esse é o terceiro tipo de função. Nesse tipo de função, quando a função ela é chamada, ela vai devolver algum resultado no ponto onde ela foi chamada. Então vamos supor que queremos que uma mensagem seja exibida na tela dentro de uma chamada de função. Então vamos colocar aqui uma exibição de tela e o que eu quero passar para dentro da exibição da tela é a chamada de uma função que vai me retornar um valor exatamente nesse ponto onde eu estou chamando ela. Então vamos colocar aqui a nossa função teste3. Como ela não tem parâmetro, então aqui dentro do parênteses vai ficar vazio. Somente vou fazer a chamada da função. Essa função teste3 ela vai ser executada e vai me devolver um resultado exatamente nesse ponto. Então agora partimos para a criação da função teste3. Vamos lá. Nesse caso, essa primeira nome da função ela fica um pouquinho diferente. Como ela é uma função que ela tem um retorno, eu preciso indicar o tipo de retorno que essa função vai ter e depois o nome dela. Então essa é uma função do tipo string, ela vai me retornar um texto, o nome dessa função, e como ela não tem parâmetro, deixamos vazio dentro dos parênteses. Ok? Agora que nós já temos a chamada da função, como ela vai ter um retorno, precisamos também informar que essa é uma função que irá retornar algo. Por exemplo, como estamos trabalhando com strings, podemos retornar um texto ou o valor de uma variável que é do tipo string. Vamos retornar uma string. Então, abrimos aspas e digitamos uma mensagem, retornando string, por exemplo, ponto e vírgula. Ou seja, só para revisar aqui, temos um comando pré-escrito no console, a chamada de uma função, e sabemos que essa função ela é do tipo com retorno.
Então, no momento que essa função for chamada, ela vai me retornar esse conteúdo. O retorno pode ser de qualquer tipo, desde que seja especificado no nome da função qual é o tipo de retorno dela. Pode ser string, inteiro, float, double, booleano. Depende, claro, da lógica do seu programa. Vamos fazer um outro teste. Ok. Está aqui o resultado, retornando uma string, que foi quando a função foi chamada. Ok? Olá, e agora finalizando, vamos para o último tipo de função, que é a chamada função, deixa eu escrever aqui para vocês, funções com retorno e com parâmetros. São funções muito utilizadas, tá? E elas servem para, por exemplo, eu passar dois valores para uma função e essa função me retornar, por exemplo, a soma desses dois valores no ponto onde essa função foi chamada. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero exibir o valor da soma de dois números. Então podemos seguir o exemplo o último exemplo aqui, onde eu quero exibir na tela o valor da soma de 1 mais 2, por exemplo. E para exibir esse valor, eu quero que uma função chamada teste4 seja chamada, onde nela eu estou passando o valor 1 e o valor 2. Ok? Então, só revisando aqui, nós estamos imprimindo na tela um texto onde eu escrevo o valor da soma de 1 mais 2, dois pontos, e vamos fazer a concatenação com o retorno da chamada da função teste4, onde nela estou passando um valor inteiro 1 e o valor inteiro 2. Podemos passar vários parâmetros aqui. Cada um desses parâmetros devem ser especificados na criação da função. Então podemos passar valores inteiros, valores double, valores float, booleanos. Podemos passar vários valores para uma função. Vamos agora à criação da função teste4. A criação da função teste4 também é bem parecida com a anterior que acabamos de fazer. Precisamos definir qual é o tipo de retorno. Lembrando que eu quero somar 1 mais 2, então o retorno dela é do tipo inteiro, int, nome da função, teste4, e também precisamos especificar dentro dos parâmetros cada um dos parâmetros que vão ser recebidos por essa função. Como estamos passando dois números inteiros, vamos definir o primeiro, int a, que é uma variável interna da nossa função, e int b, outra variável interna da nossa função. Essa função tem um retorno que vai ser a soma desses dois valores, por exemplo. Agora precisamos criar essa variável soma que irá ser retornada, onde nela vamos somar o valor de a e o valor de b. Então, vou criar a variável soma e nela vou somar o valor de a mais b. Revisando o que acabamos de fazer, vamos exibir uma mensagem na tela com o texto: o valor da soma é 1 mais 2, e queremos que o resultado que seja exibido aqui na frente seja o retorno da função teste4, onde nela eu passo dois valores inteiros. Ou seja, o retorno dessa função é um número inteiro. O número 1 é atribuído para a variável a e o número 2 é atribuído para a variável b. Agora podemos usar esses valores internamente dentro da função,
E como eu quero retornar, por exemplo, o valor de uma variável interna, eu coloco ela aqui. Mas poderíamos também, ao invés de usar a variável, eu poderia retornar a mais b aqui também. Poderia fazer, por exemplo, o retorno de a mais b. Também funcionaria. Nesse caso, não precisaria criar uma variável, ok? Vou deixar aqui com a variável e vamos à execução do programa. Perfeito. O valor da soma de 1 mais 2 é 3. E assim finalizamos os 4 modelos de funções que podemos ter em nossos programas. Lembrando que são funções que são criadas pelo usuário. Nesta aula eu coloquei todas dentro da página principal do nosso programa, mas recomendo que essas funções estejam presentes dentro das classes que vamos criar nos nossos programas. Ok? Muito obrigado aí pela companhia e fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau, tchau.